CNN Money está de volta e a gente conversa agora com Pedro Paulo Silveira, que é diretor de gestão de investimentos da Nova Futura Asset. Pepa, muito obrigada pela sua participação aqui no Money. Eu agradeço o convite. Bom dia, Priscila. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos. Pepa, como prometido, a gente falou que ia abordar aqui a questão do sobe e desce do mercado. Minha pergunta é, essa volatilidade toda que a gente está vendo nessa semana pode se dissipar a partir da semana que vem, independentemente do resultado da eleição, só pelo fato de o mercado ter mais claro quem vai ser o novo presidente? Olha, eu acho que na opção do presidente conseguir se reeleger, com certeza você vai ter uma redução muito forte da volatilidade, não tenho dúvida nenhuma. E isso vai dar alguma, vamos dizer assim, vai produzir alguma valorização nos ativos brasileiros. Particularmente os juros devem se ajustar para baixo de novo, a taxa de câmbio deve se ajustar, com o real se valorizando um pouco, e principalmente as ações das estatais, das grandes estatais, devem ter uma valorização bem forte. Essa é a expectativa que eu tenho, mas é a expectativa média do mercado. Semana passada, quando o presidente teve uma recuperação nas pesquisas, o mercado subiu forte em função disso. Agora que a pesquisa mostrou uma estabilidade da diferença entre os dois, a favor do Lula, o mercado devolveu ainda parte dessa alta. Então temos 2 dias de pregão e vai depender, é claro, de como é que a pesquisa se comportar. No caso da vitória do Lula, vai ficar claro que não vai haver nenhum tipo de privatização nem do Banco do Brasil, nem de Petrobras. O mercado vai devolver essa alta que fez. Vai haver uma incerteza, e dependendo da diferença entre os dois, estão falando agora em terceiro turno, né? Ou seja, uma disputa que seja judicial, uma disputa que seja política em torno da legitimidade ou não das eleições. Isso deve agregar volatilidade, com certeza. Infelizmente, isso vai intoxicar o desconto, ou seja, vai produzir uma queda para os ativos durante um tempo. Eu acho que temos 3 cenários distintos. Pedro, eu queria te perguntar de Copom, mas você acabou me dando um outro incentivo aqui para a nossa conversa, porque quando você fala de terceiro turno, nós estamos dizendo que o Brasil deve continuar por alguns meses com essa volatilidade negativa, e quanto disso prejudica, por exemplo, o mercado de capitais, que está vivendo essa volatilidade, pode perder ou ganhar investidores nesse sentido, e como prejudica também uma decisão de médio prazo, do micro ao grande empresário. Thaís, bom, sobre o Copom o comunicado foi copiar e colar, foi a mesma coisa, você já disse ali na introdução, para mim está claro isso. Em relação à incerteza gerada, né, os economistas criaram já há mais de uma década um indicador importante disso, que é o índice de condições financeiras. E o que se sabe é que o índice de condições financeiras afeta a atividade econômica justamente porque dificulta as decisões de médio prazo, ou torna os agentes menos propensos a gastar em investimentos ou gastar em consumo, seja lá o que for. Os índices de condições financeiras vão piorar no ambiente de incerteza. A taxa de juros vai subir, os spreads do crédito vão subir, porque a economia vai ter uma visão mais pessimista, o crédito vai ficar mais curto, vai ficar mais restrito. As decisões de consumo e investimento caem, porque os investimentos sinalizados a partir dos preços na Bolsa vão cair, as ações devem cair. É nesse processo que as condições financeiras pressionam para baixo a atividade econômica. Isso acontece nos Estados Unidos, nos países avançados em geral, e acontece no Brasil também. Quando você tem um ambiente mais tóxico para investimento, ele acaba afetando a decisão de empresas abrirem capital, então IPOs diminuem, né? A capacidade de colocar dívida por parte das empresas, não as AAA, as grandes empresas, mas as empresas ali a partir do pelotão intermediário, já ficam mais difíceis, custam mais caro, então o investimento cai, as pessoas ficam mais temerosas em relação ao seu futuro, aos seus empregos, ou então aos seus negócios, elas tiram o pé das decisões de longo prazo. Então, é a partir desse caminho que a gente pode ver uma deterioração das condições econômicas para o ano que vem.
Pepa, a gente tem pouco tempo aqui restante, mas queria te perguntar justamente sobre essa questão dos ruídos, né, que ficam, porque não tem nada que é certo, mas queria que você comentasse um pouco sobre como o mercado e também as expectativas, as decisões se movem também com base nesses ruídos e nessa polarização toda que a gente está vendo. Curiosamente ou não, eu estou apoiando meu celular aqui num livro chamado Incerteza Radical. Curioso. Nós vivemos diante de incerteza e nós estamos diante de uma grande incerteza agora, seja lá fora, em que o mercado está chacoalhado com o processo de ajuste da inflação, tem a guerra, tem todos os eventos geopolíticos, e aqui no Brasil nós estamos a 2 pregões das eleições e das eleições que aparentemente não estão definidas, seja porque os candidatos estão muito encostados nas pesquisas, seja porque pode haver um clima de contestação do resultado eleitoral. Então, eu acho que no curtíssimo prazo, nesses 2 pregões que restam, os grandes investidores, os pequenos investidores, os investidores estrangeiros vão se ajustar a esse ambiente de incerteza, vão dar uma reduzida nas suas apostas, a gente já está vendo isso em função do volume negociado com ações na Bolsa, em futuros, no segmento de futuros. E agora, a semana que vem vai depender muito do que acontecer, né? Caso seja eleito o Bolsonaro, algumas dúvidas se dissipam. Agora, se for o Lula, depende do resultado. Vai depender da aceitação ou não do resultado. Da força da legitimidade, da percepção de legitimidade, né? Nós conversamos aqui com Pedro Paulo Silveira, que é diretor de gestão de investimentos da Nova Futura Asset. Pedro, muito obrigada. Uma boa quinta-feira para você. Obrigado a vocês. Até a próxima.